Outras histórias dos tempos do cativeiro. No episódio de hoje, vamos apresentar Dom Obá II da África, o príncipe do povo, vida, tempo e pensamento de um homem livre de cor. Esse é o livro de Eduardo Silva, o mesmo autor do livro As Camélias do Leblon, que conta a história do quilombo do Leblon. Hoje Leblon é um bairro famoso da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Mas é bom saber que lá já foi um quilombo. E Eduardo Silva foi um dos historiadores que escreveu acerca desse quilombo, como também escreveu acerca desse Dom Obá II da África, o príncipe do povo. Para quem não o conhece, nós o apresentaremos hoje a partir da Enciclopédia Negra, que vem sendo nosso referencial bibliográfico para trazer à luz esses personagens históricos. Então, esse nosso personagem, conhecido como Dom Obá II, ele nasceu em Lençóis, Bahia, em 1845 e morreu na corte, cidade do Rio de Janeiro, na época do Império, era a capital do Império, era conhecido como a corte. Então ele morreu lá em 1890. A história de Cândido da Fonseca Galvão começa em 1845, em Lençóis, no interior da Bahia. Ele era filho de africanos forros. Seu pai, de origem iorubá, teria chegado escravizados a Salvador nas primeiras décadas do século XIX. Ali foi batizado com o nome cristão de Bem-vindo. E anos depois, ao conquistar a liberdade por alforria, adotaria o nome do seu ex-senhor, Bem-vindo da Fonseca Galvão. Nós já falamos também em outros momentos da estratégia de ex-escravizados, ao conseguir a liberdade, adotar o nome e sobrenome dos senhores como uma possibilidade de proteção, como um capital simbólico. Se não me engano, já tratamos dessa temática nesse nosso canal, quando nós falamos da nossa experiência de pesquisa sobre a família Caetano. A partir da nossa pesquisa, escrevemos um livro chamado Caetanos e Caetanos, História em Preto e Branco, na Foz do Itajaí. Continuemos, então, a trajetória do Dom Obá. Após a alforria, ele e a esposa foram para o sertão baiano. Estamos falando do pai de Dom Obá. Mas especificamente para uma região de exploração de ouro e diamantes, onde teria nascido Cândido da Fonseca Galvão, Dom Obá. Assim, ele herdou os sobrenomes do pai africano e liberto. Através do estudo de Eduardo Silva, hoje conhecemos muito mais sobre o príncipe Obá. Cândido Fonseca Galvão dizia que seu pai tinha sido filho do Obá Abiodun, um rei governante do Império de Oió. Ou seja, Cândido se apresentava como Dom Obá II, um príncipe que já era filho de Dom Obá I. Como homem livre,
ou membro da chamada população livre de cor, viveu nesse sertão até que aos 20 anos, mais exatamente em 1865, durante a Guerra do Paraguai, se integrou ao corpo de voluntários. Sabe-se que o contingente de população negra presente nas tropas, não só escravizados, libertos para esse fim, mas muitos homens livres, foi bastante grande. Tendo a província da Bahia contribuído com parcela significativa, esses eram os denominados voluntários da pátria. A atuação de Cândido Galvão no decorrer do conflito do Paraguai continua envolta em mistérios. Parte da história pode ter sido inventada na década de 1870, 1880, com Obá tendo construído uma memória de sua atuação no embate militar, solicitando inclusive pensão e condecoração. É notório que em 1866, depois de ferido, Cândido deixaria o posto e voltaria para a Bahia. Mais tarde, já em 1872, seria reformado com o posto de alferes da Terceira Companhia dos Zuavos Baianos, relevante tropa negra que lutou na Guerra do Paraguai. Então, esses negros baianos que lutaram na Guerra do Paraguai, escravizados ou libertos, eram denominados de zuavos. Quando se fala que é possível que Dom Obá II tenha constituído a sua história reivindicando a patente de alferes, ou mesmo reivindicando indenização, aponta para as táticas e estratégias utilizadas durante a escravidão, durante o Império, por pessoas negras ou libertas, como forma de sobrevivência, de subsistência, né? Ou até mesmo de uma certa ascensão. Estabelecida na corte do Rio de Janeiro, na segunda metade da década de 1870, residiu em vários lugares, como na Rua Uruguaiana, no bairro do Engenho Novo, no Largo do Benfica. Nesse período, começaria uma intensa vida política. Ele se aproximaria das livrarias e redações de jornais, bem como dos debates abolicionistas, monarquistas e republicanos. Entre os tantos rumores da época, costumava-se falar das audiências de Dom Obá II, que Dom Obá II tinha com o imperador Dom Pedro II, e das cartas que ele escreveu diretamente entre 1872 e 1885. Foram inúmeras as alianças que criou com diversos setores políticos e populares. Cândido Galvão transformaria seus escritos, divulgados na imprensa carioca, no importante pensamento crítico sobre a questão racial durante o Império, com destaque para os anos de 1886 e 1887, quando publicou muitas cartas e artigos. Em seus textos, utilizava provérbios, em parte seguindo uma tradição oral africana herdada do pai, com quem teria aprendido a ler e escrever, ainda no interior da Bahia. Consta que Dom Obá, para além de sua pensão militar, se mantinha com a contribuição da comunidade negra carioca, que lhe fazia doações e prestava ajuda em dinheiro. Sua esposa, Raíssa de Abiodun, morreu em 1887.
Acumulando dívidas e muitas dificuldades de pagar por sua moradia, após 1888 se estabeleceu na Rua Barão de São Félix, num prédio que existe até hoje. Dom Obá praticamente desapareceu então do noticiário da imprensa e a sua morte foi registrada em 1890. Então vejam a trajetória de Dom Obá II, as tradições que ele trouxe de África a partir de seu pai, posto que ele não era africano. Ele nascera na Bahia, mas o pai nasceu na África e era tido como um político, um príncipe. E Dom Obá II herdou essa hierarquia. E também o texto nos apontam para a articulação de Dom Obá no meio político, num clima de abolicionismo, monarquismo e republicanismo. Então, a recuperação de sujeitos históricos como Dom Obá nos mostra que os africanos escravizados, à sua maneira, buscaram reconstituir, ressignificar Áfricas na diáspora.